Olá, gente querida, você que está chegando agora aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. O tema da nossa reflexão de hoje é o Deus dos cristãos. Esse é o nosso tema, o Deus dos cristãos. Mas antes de nós irmos ao tema, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, e também te convidar, se você pode, se você quiser, torne-se membro desse canal. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para a sua vida. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe os vídeos com outras pessoas, tá bom? Se você quiser participar ao vivo comigo, nós fazemos lives diariamente, estou retornando agora, diariamente no TikTok. Então, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu perfil no TikTok para você me seguir lá e participar ao vivo comigo todos os dias. Gente, hoje eu fui interrogado com a seguinte pergunta: Charlison, por que você não acredita no Deus dos cristãos? E essa pergunta, ela é bem... Eu senti muita sinceridade na pergunta, porque é uma pergunta que eu recebo diariamente. Inclusive, eu recebo muitos xingamentos e muitas críticas por parte de alguns religiosos que dizem que eu sou ateu. Aí eles se sentem no direito de entrar nas minhas redes sociais e me xingar porque eles acreditam que eu sou ateu. Bom, minha gente, não sou ateu. Porém, se eu fosse, isso não daria o direito a ninguém a faltar com respeito. Se eu fosse, isso não daria direito a ninguém a me xingar, a pronunciar palavras de ódio a meu respeito. Mas eu quero responder essa pergunta hoje com um texto do Antigo Testamento que está aqui no livro do profeta Malaquias. O livro de Malaquias, ele geralmente é lido... Gente, tá dando barulho aí, atrapalhando a minha voz? Responde para mim, por favor. A mesa tá batendo no microfone, não sei se está atrapalhando ouvir. Fala pra mim, gente, se tá dando barulho aí, atrapalhando. Boa noite, Zolaia. Eu acho que é Zolaia Alencar. Vou tentar não bater na mesa para não atrapalhar, tá bom? O livro do profeta Malaquias, minha gente, ele é citado geralmente no ambiente religioso para poder tratar daquele assunto do dízimo, que a gente já fez centenas de vídeos aqui explicando sobre o dízimo. Inclusive, se você não assistiu nenhum desses vídeos, aqui no meu canal no YouTube tem muito vídeo onde eu explico sobre o dízimo, ok? Se você não assistiu, procure para assistir. Mas é importante dizer que o livro do profeta Malaquias não aborda somente o tema de dízimo, minha gente. É muito mais profundo do que isso. Eu quero ler com você Malaquias capítulo 1, versículo de número 11. Malaquias capítulo 1, versículo... Eu vou ler o versículo 10 e o versículo 11, tá bom? Diz assim: Quem há também entre vós que feche as portas do templo e não acenda fogo em vão ao meu nome no altar? Porque eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa oferta. Porque desde o nascer do sol, preste atenção, versículo 11, porque desde o nascer do sol até o poente, grande é o meu nome entre os gentios. Quem é os gentios? Gentios eram todos aqueles, e é todo aquele, né, que não pertence à religião judaica. Grande é o meu nome entre os gentios, e em toda parte do mundo se oferece incenso ao meu nome, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui, minha gente? O povo judeu se orgulhava por ter um Deus próprio, por ter um Deus individual. O povo judeus se vangloriavam por ter um Deus que, na ótica deles, pertencia unicamente a eles.
E Deus agora está chamando a atenção, dizendo a esse povo: olha, eu não pertenço a ninguém. Vocês pertencem a mim, mas eu não pertenço a ninguém. Inclusive, eu recebo oferta de pessoas, de gentios, em toda parte do mundo. Sabe o que Deus está dizendo para esse povo? Que ele não pode ser limitado a uma religião. Ele não pode ser limitado a uma cultura, a uma crença ou a um povo. Então, respondendo à pessoa que me perguntou se eu não acredito no Deus dos cristãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não acredito no Deus dos cristãos, eu não acredito no Deus do hinduísmo, eu não acredito no Deus de religião nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus não pertence a nenhuma religião. Deus não cabe dentro de nenhuma religião. Pegar Deus e confiná-lo a uma religião seria reduzi-lo, limitá-lo à minha mesquinhez, à minha pequenez. É por isso que quando eu digo que Deus ele transcende qualquer religião, eu estou falando exatamente sobre o fato de Deus não estar preso a religião nenhuma, inclusive a religião dos cristãos. E quando eu digo dos cristãos, eu estou falando de religião, minha gente. Eu não estou falando de seguidores de Jesus, como deveria ser. Sabe por quê? Porque existem religiões e existe Jesus. E nenhuma religião tem o poder de te ligar a Deus. Isso pode parecer contraditório, porque o significado da palavra religião vem do latim religare, que significa ligar novamente, conectar, né? Porém, minha gente, nenhuma religião tem o poder de te ligar a Deus. A Bíblia diz... Perdoe minha voz, mas como eu já disse, estou bastante rouco, tá bom? Minha garganta está debilitada. A Bíblia diz que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus. Eu só consigo me achegar a Deus quando eu vivo o modo de viver de Cristo. Eu só consigo me achegar a Deus quando eu incorporo em mim as pautas do Evangelho, quando eu defendo o que Jesus defendia, quando eu vivo o que Jesus viveu, quando eu prego o que Jesus pregava. A religião é uma tentativa humana de compreender o incompreensível. Porque se eu consigo compreender Deus, imediatamente ele deixa de ser Deus. Você consegue raciocinar comigo que um Deus que pode ser compreendido não é Deus? Um Deus que cabe num livro que o explica não é Deus? Lembra da Torre de Babel? Quando os homens decidem construir uma torre para poder chegar até Deus e para poder habitar com Deus, esta é a mesma proposta da religião. É pegar o homem, olha a proposta da religião, é pegar o homem e o levar a Deus, a um Deus criado pelas suas ideias, pelas suas compreensões. Mas você vai ver que lá na Torre de Babel, o resultado foi uma confusão de línguas. E na religião, o resultado dessa tentativa humana de chegar a Deus é o mesmo: confusão, divisão. É por isso que a gente vê tantas denominações religiosas degladiando umas com as outras. Obrigado, Marcelo, pelo presente. Degladiando umas com as outras, brigando entre si, como se fossem verdadeiros rivais, como se fossem verdadeiros inimigos, pregando a existência de um só Deus, mas vivendo um separativismo. Aí em cada denominação tem um Deus que se adequa, que se encaixa bem a eles. Percebe isso? O Evangelho não é assim, minha gente.
Jesus não está preso. O Evangelho, ele nos traz a compreensão que Deus não está limitado à crença e à religião de ninguém. Ô Charles, mas você está me dizendo então que para chegar a Deus eu tenho que observar Jesus, eu tenho que viver conforme Jesus. Então não seria isso uma religião cristã? Eu não precisaria aceitar Jesus em uma igreja cristã, em um templo religioso cristão? Não, minha gente. Sabe por quê? Porque esse viver Jesus não tem a ver com ter a informação de Jesus. Nós somos bem-aventurados porque nós conseguimos ter a informação de Jesus. Mas quantos povos espalhados pelo mundo não têm essa informação? Vai me dizer então que, devido a essa não informação, essa desinformação, todas essas pessoas estão perdidas? Todas essas pessoas estão condenadas? Viver Jesus não tem a ver com ter a informação sobre ele, mas sim em incorporar, como eu disse, em si o modo de viver segundo Jesus. Tem muita gente que vive o Evangelho, que segue Jesus sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Você sabia disso? Tem pessoas do amor, do bem, cujas obras se parecem muito com aquilo que Jesus pregou, com aquilo que Jesus ensinou, mas essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E quem é você? E quem sou eu para dizer que porque essa pessoa não pertence a determinada religião, ela está perdida? Para dizer que porque essa pessoa não pertence a essa religião, ela está condenada? Consegue perceber a soberba, o orgulho que a religião causa nas pessoas, a ponto de dizer: eu estou salvo porque eu estou nessa religião, agora fulano de tal, que é lá de outra religião, ele está perdido. E o interessante é que toda religião, preste atenção, eu não estou falando aqui agora somente do cristianismo, toda religião tem essa mesma ideia: salvo é só aquele que pertence a esta religião. Ah, gente, isso é muito pequeno para o Evangelho. Isso é muito pequeno para Deus. Eu me lembro de um texto do Evangelho que Jesus diz que naquele dia ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive fome e estive preso e doente e foste me visitar, estive nu e me vestistes. Aí essas pessoas dirão: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Em outras palavras, essas pessoas estão dizendo assim: Senhor, a gente nem te conhecia, a gente nunca ouviu falar do seu nome, a gente nunca sequer teve a informação da sua existência. Cruz, a gente nem sabe o que foi a cruz, a gente nem sabe o que o Senhor fez. Tudo que a gente fez na terra, a gente fez para o próximo, para o ser humano, para o outro. Aí ele dirá o seguinte: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. Estava alimentando, não por causa de mim, mas quem recebeu fui eu. Você acolheu não para ter um galardão, mas porque você se colocou no lugar do outro, se colocou no lugar do próximo. Mas quem recebeu fui eu. É o que Deus está dizendo aqui a esse povo. Em toda parte da terra acendem incenso ao meu nome. Detalhe, muitas vezes sem nem saber que é o nome dele que se está acendendo incenso. Por isso, eu repito, um Deus que é limitado a uma religião não é Deus. Um Deus que é exclusivo a um povo não é Deus.
Um Deus que eu consigo compreendê-lo, entendê-lo, imaginá-lo, não é Deus. O Deus do Evangelho é um Deus que transcende toda compreensão. É um Deus que, segundo as Escrituras, habita na luz inacessível. É um Deus que não tem religião, tem filhos. Filhos estes espalhados por todas as culturas, em todos os povos, em todas as religiões do mundo. Tem pessoas do bem. No cristianismo, tem pessoas do bem. No budismo, no hinduísmo, enfim, em todas as religiões do mundo existem pessoas do bem, pessoas do amor, vivendo o Evangelho. E é a estas pessoas que ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Ah, como é triste a gente ver pessoas condenando as outras, se sentindo no direito de pegarem a chave do céu e estabelecerem, definirem quem entra e quem não entra. Como é triste isso. E o pior é que são pessoas que dizem amar a Deus e que dizem amar o próximo. O pior é que são pessoas que professam o amor de Jesus. O meu convite nesta noite é que nós nos desapeguemos desse orgulho religioso que foi instalado em nós durante a nossa vivência religiosa. Nos desapeguemos dessa soberba, desta arrogância que a gente vive muitas vezes sem saber que está vivendo, e muita gente sincera. Por quê? Porque aprenderam assim. E eu acho muito complicado, e na verdade eu acho que é impossível eu convencer alguém que não é assim. Eu aprendi que o que convence é somente o Espírito Santo. O meu papel aqui é somente de anunciar essa verdade, colocar essa verdade diante dos seus olhos, na certeza que algumas pessoas compreenderão, outras não. Algumas pessoas terão esse discernimento, outras não. Mas quem vai fazer você compreender é o Espírito Santo. É por isso, gente, que eu acredito que todas as pessoas que entram numa live como essa não entram por acaso, mas chegam aqui porque estão preparadas para ouvir essa verdade. Porque quem não está preparado para ouvir essa verdade surta. Surta porque aprendeu a vida toda que se não seguir a essa religião, está perdida. Inclusive, até mesmo dentro do cristianismo, né, existe essa diferença, esta rivalidade. Por exemplo, entre o catolicismo e o protestantismo. Quantos evangélicos acreditam piamente que todo católico vai para o inferno? E quantos católicos acreditam piamente que todo protestante não está servindo ao Deus verdadeiro porque não está na igreja verdadeira, como se a igreja fosse o templo, como se a igreja fosse a organização? Não compreenderam ainda que a igreja está espalhada pelo mundo. Essa história de igreja local, igreja universal, é criação da religião. Não existe essa história. O que existe é a igreja. Pessoas que muitas vezes se reúnem em determinados lugares. Agora, chamar um lugar de igreja é errado. Igreja são pessoas, igreja é você. Igreja sou eu e você, que agora, nesta live, nós estamos reunidos como igreja. Consegue compreender isso? E não é porque alguém não frequenta um templo que ela não é igreja. Não é porque alguém que vive o Evangelho, que segue Jesus,
que incorpora as pautas do evangelho e coloca em prática, mas não pertence, ou melhor, mas não frequenta um templo, que essa pessoa não é igreja, minha gente. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez vai te assustar, porque eu fiquei assustado quando eu aprendi isso com o evangelho. Existe igreja dentro do cristianismo, existe igreja na Umbanda, existe igreja no hinduísmo, existe igreja no espiritismo, existe igreja em todos os lugares e em todas as religiões do mundo. Por quê? Porque a igreja não pertence a uma religião. A igreja é um povo que decidiu viver em prol do seu próximo. Um povo que decidiu viver em prol do outro e abraçar o outro e acolher o outro. Compreende isso? É assustador. É assustador porque isso vai contra tudo aquilo que você aprendeu desde criancinha na salinha da escola dominical. Que você tem que pregar para alguém da Umbanda para ele se converter e começar a frequentar a sua denominação. Que você tem que pregar para um budista e ele se converter ao cristianismo. Isso vai contra tudo isso. O evangelho não se limita à religião. Já disse isso várias vezes. O irmão está me perguntando, a irmã está me perguntando, mas Charleston, esses umbandistas e tal, terá salvação em Cristo? Repito, Jesus não está limitado à religião. Independente de ser umbanda, independente de ser cristianismo, Jesus não está limitado a religião nenhuma. Porque a preocupação divina não é com a sua religião, é com você, é com pessoas. Compreende? Eu conheço pessoas da Umbanda e repito, eu não estou aqui defendendo nenhuma religião, afinal de contas, nenhuma religião te conecta a Deus, nenhuma religião te leva a Deus, ok? Mas eu conheço pessoas da Umbanda que suas obras se parecem mais com Jesus do que pessoas do cristianismo. Assim como eu conheço muita gente ruim também na Umbanda, no cristianismo e em outras religiões. Gente boa e gente ruim, gente de Deus e gente sem Deus, existem em qualquer religião, em todas as religiões e em todos os lugares. Agora, eu não posso pegar por causa da religião dizer que está todo mundo ali servindo ao diabo. Tem que parar com isso, minha gente. Tem que parar com isso. Eu sei que eu vou receber muitas críticas, muitos xingamentos nesse vídeo, porque a mentalidade religiosa aprisiona e aliena as pessoas e não permite que elas compreendam essa verdade. Jesus, ele morreu não por uma religião. Jesus morreu por um povo. E não o povo evangélico ou o povo católico. Mas ele morreu por um povo que está espalhado por toda a terra. Então essa ideia de que vamos cristianizar o mundo para Jesus voltar, de onde tiraram isso? De onde tiraram isso? Que Jesus vai voltar depois que o mundo conheceu o cristianismo. De onde tiraram isso? A Bíblia diz: esse evangelho do reino, evangelho, será pregado por todo mundo. Sabe o que é o evangelho? Não é o cristianismo. Repito, o evangelho não é o cristianismo. O cristianismo é uma religião criada por Constantino no ano 313 a 317, mais ou menos. A partir de aí, criaram-se a religião cristianismo. Evangelho não é a religião, minha gente. O evangelho é um modo de viver. E sabe como esse evangelho é pregado em todo o mundo? Não é com palavras, não é com discurso,
não é com informação, mas com um modo de vida. É vivendo, é andando, é indo, pregando o Evangelho. Sabe o que significa ir de pregar o Evangelho? É você ir, e enquanto você anda, o seu modo de andar, o seu modo de agir é uma pregação, é uma mensagem. Minha gente, se o mundo entendesse essa verdade, não haveria mais guerras, não haveria mais ódio, não haveria tanto separativismo. Se o mundo compreendesse que não existe religião, ou melhor, que a religião não tem esse poder de salvar ninguém. Se o mundo compreendesse que não existe a religião verdadeira. Aliás, existe sim a religião verdadeira, e quem diz isso é Tiago. Tiago diz que se alguém quiser viver uma religião pura, imaculada e verdadeira, é só servir, cuidar das viúvas, servir e cuidar dos órfãos. Esta é a verdadeira religião, nas palavras de Tiago. O que quer dizer isso? É prática, é vida. É atitude, não é discurso. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, falando, não é para te convencer de uma religião, mas é te mostrar o Evangelho. Compreende? Agora, o que vale mesmo é quando eu desligo aqui, essa live e vou me relacionar com as pessoas. É aí é aí que vale de verdade. É o meu tratamento com o meu próximo. Porque não adianta de nada eu vir aqui falar, e quando desligar essa live, o meu modo de viver não se parecer com o do Evangelho. Eu não estou falando aqui de costumes, dogmatismos religiosos. Eu vi fulano de tal bebendo, eu vi fulano de tal... Não é essas práticas que eu estou dizendo. Eu estou dizendo práticas de amor, prática de compaixão, de misericórdia. Porque às vezes nós estamos tão cheios da nossa religiosidade que a gente não consegue enxergar o outro. A gente não consegue ver o outro. Temos um belo discurso religioso, temos uma excelente liturgia religiosa, compreende? Mas não colocamos o Evangelho em prática. E deixa eu te dizer, toda a sua liturgia e o seu discurso se reduz a nada quando as suas obras não são segundo o Evangelho. Encerro dizendo: o Evangelho é vivido por pessoas espalhadas por todo o mundo e em todas as religiões. E se até hoje você tinha o costume de julgar as pessoas pela religião, pela cultura, pare com isso hoje. Isso é maligno, isso é perverso, isso é diabólico, isso é muita arrogância. Condenar o próximo por causa da religião de alguém. Senhor Jesus, nos ajuda a amar de verdade aqueles que são diferentes de nós. Que a compreensão do Evangelho esteja latente aos nossos olhos, na nossa mente. Que nós tenhamos clareza de que religião nenhuma tem esse poder de me aproximar de Deus, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, e é tu, Jesus Cristo. Que nós não peguemos atalhos, mas que nós caminhemos somente olhando para ti. É o que eu te peço, em nome de Senhor Jesus. Amém, minha gente querida.